Espera aí só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoa todos vocês. Amém. Aqui é a irmã Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Nós estamos aqui na página do nosso irmão Marcos Souza, né, sendo compartilhado também na página, na nossa página Alessandra Custódio. Amém. Nós estaremos aqui fazendo uma live, trazendo hoje a continuação do estudo sobre a grande tribulação, segunda parte, né? Porque nós já trouxemos aqui a primeira parte desse assunto e agora nós vamos dar a continuação. Eu gostaria aqui de a gente louvar ao Senhor com hino, né? Uns hinos da harpa. Em seguida nós iremos fazer uma oração e trazer o estudo até as 10h30. Às 10h30 nós encerramos, né, meus irmãos? Talvez até antes, né? Talvez até antes. E depois a gente vai continuar na próxima semana, ou seja, sexta-feira, se der tudo certo, a gente continua, né, trazendo aí, ou até quem sabe, né, mais para o meio da semana a gente continua trazendo o terceiro dia, né, mas é na sexta-feira que a gente está fazendo esse ensinamento, né, meus irmãos. Sexta-feira passada não teve como fazer quarta-feira também, né, devido à internet que não estava entrando. Tá bom, meus queridos? Mas vamos, nesse momento, saudar aqui os nossos irmãos. Deus abençoa nosso irmão Marcos e também, pastor Marcos e a tua família, a Maria Eliana, Cida Siqueira, Maria Lúcia, Marcelo Oliveira, Deus abençoe. Nossa irmã Josiana, Zenaide, Ana Lúcia, amém. Raquel Dias, Edileuza, paz do Senhor, Deus abençoa todos vocês, amém. Irmã Lorena também. Vamos louvar aí, meus irmãos, com o hino da harpa, amém? 510 da harpa. Com dom real, Deus despertou os seus fiéis, onde curar toda doença, Deus sarou e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já, por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, és surdo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar. Fé em Deus, crê que Jesus vai te curar. Oh, que riqueza divinal, eu posso já, por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos seus pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, necos ou lesões, de pele, dentes e defluxão. Sarareis pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já, por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Oh, glória! Eu quero agora louvar aqui com outro hino, né, meus irmãos? Espera aí. Hino Soldado Ferido.
Amém, irmã Andréia? Fica aí que Deus vai tirar todo esse pensamento ruim da vida da irmã, amém? Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixa um soldado ferido morrer. Perdão, bálsamo, e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhe estarás, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer, seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Perdão, bálsamo, e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhe estarás, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Oh, glória! Amém. Agora eu vou louvar mais um hino da harpa cristã, o 509. Tá bom, meus irmãos? 509 da harpa cristã. Glória a Deus. Ao passar o Jordão, quando o Jordão passar unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia aos remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Oh, glória! Quando vermos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia
margem. Lá na... Peraí, só um pouquinho, meus irmãos. Deixa eu ver que lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Oh, glória! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Oh, glória! Quando crês por Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Oh, glória! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Oh, glória! Que benção de Deus, né, meus irmãos? Eu não tô com a voz um pouco cansada, irmãos, né? Que eu vim do culto, eu estava pregando a palavra de Deus, então a gente usou bastante a voz, né? Tá um pouco cansada a minha voz, mas mesmo assim ainda tá dando pra gente louvar aqui, amém? Glória a Deus. Então tá aí, deixa eu ver aqui o horário para nós. Eu já quero trazer a palavra, mas só mais um hino, o 15. Vamos louvar o 15. O 15 da harpa cristã, tá bom? E aí nós já vamos para a palavra de Deus sobre a grande tribulação, né? Nós vamos fazer uma pequena oração. Ó, com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Oh, glória! Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor. Glória! Elevou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Oh, glória! Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Oh, glória! Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, glória! Que bênção de Deus, hein, irmãos? Paz do Senhor, irmã Marilda Nascimento, amém. A irmã, tive o prazer de vê-la pregar ao vivo. Ah, da onde que a irmã é, minha irmã? Eu não estou lembrado, coloca aí a cidade que a irmã é, amém? Onde foi que a irmã, né, estava no culto, glória a Deus.
É que às vezes pelo nome eu esqueço, né, meus irmãos? Amém? Deus abençoe todos vocês que estão aí, amém? E nós já vamos aqui fazer uma pequena oração para nós já estarmos trazendo aqui, meus irmãos, o ensinamento da palavra de Deus, amém? Tem muitos irmãos pedindo, tá, irmã Marilda de Guará, que benção, glória a Deus. Meus queridos, tem muitos irmãos pedindo hino, mas a próxima vez eu vou estar louvando, tá bom, meus irmãos? Né? A gente vai estar louvando, glória a Deus. Deus abençoe, nós vamos trazer a palavra de Deus aí sobre a grande tribulação, né? Um assunto que deve ser falado. Nós vamos orar agora, fazer uma pequena oração, né? Para Deus estar nos abençoando, amém? Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, eu cheguei do culto agora, né, meus irmãos? Estava pregando, estamos com a voz um pouquinho cansada, mas Deus, Ele irá nos conceder aí a vitória, amém? Glória a Deus. Deus lindo e Deus maravilhoso, né? Eu quero agradecer os irmãos que vieram de Conceição das Alagoas, de Tuverava, os irmãos que vieram de Delta, né? Aqui no culto hoje, Garapava, participar juntamente conosco. Foi uma bênção de Deus muito grande, né? Ter os irmãos que acompanham a live aqui juntamente conosco nessa campanha tão maravilhosa que o nosso Deus preparou, amém? Glória a Deus. Nesse momento, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de... Deixa eu ver aqui, meus irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 22. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Já vamos fazer a oração. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 22. Tá bom, meus irmãos? Deixa preparadinho aí. E nós vamos orar. Tá? Vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir a Deus para que Ele possa direcionar, para que Ele possa estar abençoando, amém? Assunto da grande tribulação, nós sabemos que há várias, não há somente uma interpretação, né? Nós sabemos que muitas pessoas leem o livro de Apocalipse e tem mais de uma interpretação. É um livro que contém muito simbolismo, muita coisa simbólica, então é difícil o entendimento do livro de Apocalipse. Mas eu espero assim ajudar vocês com alguma coisa, pelo menos que você entenda um pouquinho mais sobre a grande tribulação, tá bom, meus queridos? Né? Nós temos aí um estudo, já que uma vez eu dei, né, um estudo que eu dei completo sobre a grande tribulação, né? Foi bem extenso, mas agora nós estamos dando por etapas, né? Então vamos ler aqui, ou melhor, vamos fazer uma oração primeiro, né? Vamos orar. Senhor, grande Deus, eterno Pai, estende as tuas mãos, Deus poderoso e Deus santo. Nessa hora de oração quero pedir ao Senhor que estende as tuas mãos sobre cada pessoa que está aqui, ó Pai, que está aqui acompanhando, meu Pai, esta live. Pessoas que estão aqui em busca de uma libertação, de uma transformação, de uma cura, de um milagre, de uma porta aberta, de um renovo para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Pai, visita agora, que através desta oração e que através da palavra do Senhor, o Senhor possa ir de encontro, tocando esses corações, trazendo um grande avivamento, uma grande libertação. Meu Deus, eu não tenho poder de curar, mas eu sei que o Senhor tem. Pai, visita agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e vai arrancando essa dor, vai queimando esse problema, essa enfermidade que está assolando a vida dessa pessoa. Pai, vai queimando agora todo impedimento, toda barreira. Manifesta a tua glória sobre esta vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pai, vai dando a vitória agora. Eu te peço, Pai, expulsa todo mal, todo impedimento. Venha nos dar entendimento, compreensão da tua palavra santa e poderosa. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, ajuda-nos a compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoa. É só uma pequena oração, né, irmãos? Porque eu vou trazer o estudo e eu quero ir mais ou menos até umas 10h30 para a gente terminar, tá bom? Porque eu ficava até 3 horas às vezes na live, né? Mas às vezes fica cansativo para os irmãos, né, meus irmãos? Fica cansativo para os irmãos. E eu estava meditando, meus irmãos, né? 1 hora de live é 8 horas trabalhada, né? Depois do Covid, a irmã Alessandra ficou um pouquinho debilitada, mas graças a Deus, o Senhor nos deu força novamente, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, 22, tá bom? Diz assim, meus irmãos: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou melhor, é uma pergunta: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Olha aí, meus irmãos, está falando do anticristo.
do falso Cristo. Está falando aqui, olha, essa pessoa que é o mentiroso, já tá se referindo a quem? Ao anticristo. Aonde o anticristo aparece no Apocalipse? Eu li aquele dia, no finalzinho da live, da primeira parte da grande tribulação, desse assunto, eu li em Apocalipse capítulo 6. E ali nós falamos sobre aquele cavalo branco, lembra, meus irmãos? Aquele cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, tinha uma coroa, foi lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Lembra daquele homem? Lembra daquele cavalo branco, aquele cavaleiro? Meus irmãos, ali representa o anticristo, meus irmãos, o anticristo, o homem do pecado, o mentiroso, o falso Cristo, que é assim que a Bíblia chama, né? Então, meus irmãos, ele nega, aqui está dizendo, ó, que ele nega o Pai e o Filho. Olha aí, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E também diz que Jesus Cristo, ele nega que Jesus Cristo veio em carne. Então, esse espírito que está agindo por aí e dizendo e semeando essas coisas que Jesus veio, né? Ou seja, meus irmãos, não acredita que Jesus veio em carne? Esse é o espírito do anticristo, aquele que diz que ele não veio em carne, porque Jesus veio em carne. O verbo, a Bíblia diz em João capítulo 1, amém? Que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, Cristo deixou sua glória, habitou entre nós, ele se fez homem, como qualquer um de nós. Ele veio aqui, ele se humilhou a si mesmo, né? Ele tomou forma de servo, ele veio aqui, sim, ele tinha carne e osso. Quando ele ressuscitou também, ele tinha carne e osso, ele ainda não era um espírito, ele não tinha ainda recebido o teu corpo glorificado, ele não havia sido transformado, né? Ele ainda não havia se revestido da incorruptibilidade, da imortalidade. Tanto é que ele chama o Tomé, ele diz, olha aqui aonde foi pregado o cravo na minha mão, lá na cruz, olha o meu lado transpassado, coloca o teu dedo aqui, e veja, o espírito não tem carne, o espírito não tem osso, como vede que eu tenho, Tomé, eu tenho carne, eu tenho osso, então eu não sou um espírito, né, meus irmãos? Ele ainda não havia, né, sido revestido, ou seja, glorificado, Cristo ainda não havia sido glorificado. Então, mais uma vez nós vemos que ele veio em carne, mas o espírito do anticristo, ele nega tudo isso, essa doutrina que Jesus veio em carne. Não, ele nega isso daí, ele nega tanto o Pai, nega o Filho também. Então, olha aí, agora eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 ao 4. 1 Tessalonicenses, meus irmãos, é estudo, né? Então a gente tem que ir na Bíblia, amém? Eu não posso somente falar para vocês, né? Vamos lá na palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses, quer dizer, e versículo 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Vai dizer assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane. Cuidado para não ser enganado pelo espírito do anticristo, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia virá, o abandono da fé. Muitas pessoas abandonarão a sua fé. E se manifeste o homem do pecado. Aqui está falando do anticristo. Quando a Bíblia diz o homem do pecado, está se referindo ao anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, esse homem do pecado aqui, esse filho da perdição, que o nosso irmão Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, dizendo acerca dele, a respeito dele, ele está falando do anticristo, que ele vai surgir, que ele vai aparecer, ele vai se manifestar. Aonde? Quando? Na grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, dos escolhidos do Senhor. Amém, meus irmãos? Aí o anticristo se manifestará, né? E vai começar a agir sobre a terra. Um grande líder mundial, né, meus irmãos? Vai ter só uma religião, só um líder, meus irmãos. E ele vai sentar, né? Tá dizendo aqui, ó, ele vai sentar como Deus. Ele vai querer parecer com Deus, ó, querendo parecer Deus. Se assentará como Deus no templo de Deus.
Olha aí, meus irmãos. Olha aí o que o anticristo vai fazer, que o falso Cristo irá fazer. Está dizendo aqui, né? Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica e ele está alertando a igreja para tomar cuidado, para não ser enganada pelo espírito do anticristo, pelos falsos profetas, pelo espírito enganador. E nós estamos cercados de espíritos enganadores por todos os cantos, falsos profetas, espírito do anticristo, né, meus irmãos? Então vamos tomar cuidado, vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo para nós não sermos enganados, meus irmãos, por esse espírito, né, pelos falsos profetas. Então, continuando aqui, 2 João, capítulo 1, versículo 7. 2 João, segunda epístola aqui. Deixa eu ver, 2 João, e o versículo, capítulo 1, versículo 7. Vai dizer assim a palavra de Deus: porque já muitos enganadores entraram no mundo, olha o que está dizendo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. É aquele assunto que eu estava tratando com vocês, acabei de tratar agora há pouco. Olha aí, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e é o anticristo. Olha aí, meus irmãos, nosso irmão João, o discípulo que Jesus tanto amava, ele está dizendo aqui, meus irmãos, ele está dizendo aqui, né, que já muitos enganadores, muitas pessoas cheios de espíritos enganadores, né, que estão pregando por aí, que estão semeando, dizendo que estão semeando a verdade, mas não é a verdade, estão semeando a mentira, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Estão dizendo, estão espalhando por todos os cantos da terra e enganando o povo, olha, ensinando um falso ensinamento para o povo, um alimento que não é saudável, que não tem respaldo bíblico. Estão dizendo que Jesus Cristo não veio em carne. Então toma cuidado, porque esse é o espírito enganador, esse é o espírito do anticristo ao qual João está falando aqui na sua carta, nessa epístola. Então olha aí, meus irmãos, esse tal ele chama de enganador, ele chama de anticristo, o anticristo, né, meus irmãos? Vamos ver aqui 1 João 2, 18 ao 19. 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 19. Vamos ver o que diz aqui. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, ó, já é a última hora. A última hora do quê? Da igreja na terra. Já é a última hora. E essa última hora que ele está falando é a última hora da igreja aqui. Porque a igreja, ela vai ser tirada da terra. É igualzinho quando tira o sal da carne seca. Amém? A igreja vai ser tirada da terra. Já é a última hora para a igreja. Nós estamos vivendo a última hora na terra. A última hora, gente. E logo após haverá a manifestação do anticristo. Ó. E como ouviste que vem, ele vem. Quem que virá após o arrebatamento da igreja? O anticristo. O cavalo que João viu lá na ilha de Patmos, naquela visão, o cavalo branco. Olha aí, é o anticristo, é a falsa paz. O anticristo. Por onde conhecemos, quer dizer, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então não é todo mundo que está no nosso meio, não é todo mundo que está pregando a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, não, gente. Existem muitos espíritos do anticristo que já estão espalhados pelo mundo aí. Estão preparando o reino para ele. Igualzinho João Batista, ele veio como a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor para Jesus Cristo reinar no coração da humanidade, no coração do povo. Há muitos espíritos do anticristo que estão espalhados por aí. Eles têm os seus adeptos, eles estão usando pessoas e mais pessoas, preparando o reino para o anticristo reinar, preparando o coração do povo para receber o anticristo. Olha aí, meus irmãos, tem muitos que já estão sendo preparados, que quando o anticristo chegar, eles vão crer que ele é o Filho de Deus.
né? Mas Jesus não. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Muitos nem crê sequer na existência de Deus. Então, olha aí. 1 João 4,3. 1 João 4,3. Vamos ver o que vai dizer. Eu fechei aqui. Diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual vós ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Ele já está por aí, né, meus irmãos? Mas ele vai só se manifestar após o arrebatamento da igreja. Algumas pessoas acreditam que o anticristo se manifestará antes do arrebatamento da igreja. Não, nós acreditamos que ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Aí sim, ele se manifestará. Ele vai querer parecer Deus. Ele se assentará no templo, né, irmãos? Então, olha aí, meu Deus do céu, querendo parecer Deus. Deixa eu ver aqui. Ele vai controlar o anticristo. Ele vai controlar certas áreas, né, aqui na terra. A economia, a área religiosa, política, né? Cada indivíduo, através da marquinha. As pessoas que receberem a marquinha, né, irmãos, da besta, estarão sob o controle do anticristo. Então, olha aí, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Daniel capítulo 7, verso 8. Eu quero ler lá em Daniel, capítulo 7, e no versículo 8. Vamos ver o que diz. Daniel, capítulo 7, no versículo 8. Vai dizer assim a palavra de Deus: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como os olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Essa ponta pequena é como se fosse um chifre pequeno, que Daniel teve uma visão, ele viu. Então essa ponta pequena que Daniel, ele viu naquela visão, é o anticristo. Aqui está falando do anticristo, o homem do pecado, o homem enganador, o mentiroso. Está falando dele aqui. Ele vai se manifestar, ele vai vir, né, meus irmãos? Bom, já falamos sobre isso. Agora vamos lá para Apocalipse 6. Apocalipse, capítulo 6. Você que está aí, acompanhe comigo, Apocalipse. Vamos falar sobre Apocalipse agora. Não tenha medo, não. Tem gente que tem medo, né, de estudar o livro de Apocalipse, meus irmãos. Mas vamos estudar aqui o livro de Apocalipse. Amém? Deixa eu ver aqui. Isso. Apocalipse 6. Então aqui, meus irmãos, olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui, né? Nós falamos naquele dia sobre o primeiro selo, né? Sobre o primeiro selo que seria aberto, aonde que viria o cavalo branco representando a falsa paz. Alguns interpretam, né, que isso daqui é o Senhor Jesus, mas não, isso aqui é a falsa paz. Isso aqui é o anticristo. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É o anticristo. Isso aqui é a falsa paz que virá na grande tribulação. Tem aquele versículo que diz: quando pensar que haverá paz e segurança, virá a repentina destruição. Depois, logo após, João, ele tem a visão e ele vê um segundo cavalo, um segundo selo é aberto. E aqui ele vê, meus irmãos, o segundo animal. E aqui ele vê um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho, gente, representa o quê? Guerra. Vai ter guerra na grande tribulação. Deus vai permitir, meus irmãos, que os selos sejam abertos, né? As trombetas tocarem, as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, igualzinho na cidade de Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado, porque a sua malícia chegou às narinas de Deus, né? O mau cheiro do pecado, do ser humano. E aí Deus tira Ló, juntamente com a sua família, e Deus derrama fogo e enxofre. Aquele fogo e enxofre representa o quê? A ira de Deus descendo sobre a cidade pecadora, sobre a cidade que não tinha compromisso com a palavra de Deus. Da mesma forma, Deus vai derramar do seu juízo, e esse juízo de Deus será derramado na grande tribulação. A Bíblia diz, meus irmãos, não lembro se é no livro de Sofonias,
que a Bíblia descreve, que está escrito ali, sobre que será um dia de ânsia, né? Um dia de angústia, ânsia porque as pessoas vão querer morrer, mas a morte vai fugir deles. Meus irmãos, as pessoas vão querer morrer, mas a Bíblia diz que a morte vai fugir das pessoas. Já pensou, meus irmãos? Será um dia de ânsia, um dia de angústia, um dia de trevas e densas trevas, né? O período da grande tribulação será dessa maneira, será dessa forma. E quantas pessoas não estão se preparando para a volta de Cristo? Estão com as candeias apagadas, as lâmpadas estão se apagando, né? Eles não estão prontos, os lombos não estão cingidos, não estão preparados para a volta de Jesus, que será a qualquer momento. Então aqui também diz, né, meus irmãos, que ele viu um outro cavalo, foi aberto o terceiro selo, e ele viu um cavalo, e esse cavalo agora é um cavalo preto, e ele vê aqui, meus irmãos, que ali também tinha uma balança, né, e nessa balança, aqui ele diz assim, ó, uma medida, ele ouviu uma voz que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. A pessoa que estava sentada sobre aquele cavalo preto, naquela visão de João na ilha de Patmos, ele estava, meus irmãos, trazendo uma balança na mão. Ele dizia, né, em alta voz, João pôde ouvir essas palavras. Isso aqui está falando o quê? Da fome. Esse cavalo preto representa a fome que virá e tomará conta da terra na grande tribulação. Em todos os países, em todos os lugares do mundo haverá fome, escassez de pão. É isso mesmo que você está ouvindo. Ali os alimentos sofrerão, meus irmãos, uma mutação nos preços. Sim, os preços serão exorbitantes. Sim, meus irmãos, tudo vai ser caro, tudo vai ser altíssimo. Agora você imagina, irmãos, a fome. Olha, primeiro vem a guerra, depois, quer dizer, primeiro vem a falsa paz, depois a guerra, depois vem a fome, e depois vem o quê? A morte. Aí João vai ter também a visão do cavalo amarelo. Esse cavalo, meus irmãos, é a morte, né, meus irmãos? Haverá muita morte na grande tribulação. Né? Tem pessoas que, eu quero ficar para a grande tribulação, eu não quero subir no arrebatamento não. Irmãos, primeira coisa, quando acontecer o arrebatamento, muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer por quê? Porque vamos supor que um cristão, ele esteja ali pilotando o avião, de repente ele desaparece, aquele avião, meus irmãos, se ele não tiver no piloto automático, aquele avião, ele vai cair com tanto de gente, muita gente que não está preparada, meus irmãos, vão perder a sua alma, vão cair, vão morrer com o avião e vão perder a sua alma, vai ser muita morte. Pessoas que estarão dentro de um carro, o pai é crente e ele é batizado com o Espírito Santo, é uma pessoa que teme ao Senhor, ele vai desaparecer e o volante vai ficar ali sem ninguém e as pessoas que estiverem no banco de trás vão morrer, porque o carro vai se chocar, quem sabe, contra um muro, um poste, contra outro caminhão, então vai ter muita morte, meus irmãos, amém? Imagina ali a mãe, né, meus irmãos, vai estar ali com a criança no seu ventre e de repente a mãe não é salva, a mãe não tem compromisso com a palavra de Deus, aquela criança dentro do ventre daquela grávida vai desaparecer. Isso vai ser, meus irmãos, uma coisa que muita gente vai ficar surpresa, nunca vi coisa igual acontecer na terra. Vai ser um período, meus irmãos, que as pessoas vão ficar desesperadas, andando de um lado para o outro. Meu Deus, o que está acontecendo? Mulheres grávidas com a mão na barriga procurando o seu filho. Cadê o filho que estava no meu ventre? Cadê a criança que estava aqui? Jesus arrebatou. Ficou a mãe que era infiel, a mãe que não era obediente à palavra de Deus, que não quis aceitar a Cristo, que rejeitou a salvação que era Jesus Cristo, irão ficar aqui e a criança que está no teu ventre vai desaparecer. Se tiver lá no berçário, as crianças dos berçários dos hospitais, todas elas irão desaparecer. Imagina aquelas casas de criança, a creche, aonde ficam as crianças. Meus irmãos, todas as crianças que são inocentes vão desaparecer no dia do arrebatamento da igreja. Jesus vai levar os inocentes, meus irmãos. Então olha aí quantas coisas vão acontecer, né? E aqui também, olha só, João, ele vai dizer aqui, meus irmãos, que havendo aberto o 6º selo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Abrindo o 6º selo, ele diz assim, ó: olhei e eis que houve um grande tremor de terra.
e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, gente, algumas pessoas têm uma interpretação diferente, né? Vai dizer que aqui é uma interpretação, é algo simbólico, né? Que não é a lua que vai virar sangue, cor de sangue, nem o sol vai ficar de outra cor, negro. Alguns têm uma interpretação diferente, amém, acerca desse assunto, acerca deste versículo. Alguns acreditam que isso aqui é espiritualmente, é algo simbólico, né? É algo terrível que vai acontecer na grande tribulação, mas assim, isso aqui é simbólico. Agora, vamos supor que nós acreditamos que isso aqui realmente vai acontecer, amém? Haverá um momento em que as potências do céu vão ser abaladas. Jesus, quando ele esteve na terra, ele falou acerca disso. E também, se você pegar a carta de 2 Pedro, capítulo 3, você vai ver Pedro falando acerca, né, meus irmãos, que os elementos ardentes vão se desfazer, vai acontecer muita coisa terrível. No livro de Mateus também está descrito, né, em outras passagens bíblicas, as potências do céu serão abaladas. Meus irmãos, então Deus ele vai, né, derramar da sua ira, e até a terra, tudo que tem aqui, meus irmãos, né, vai sofrer a ira de Deus. Então veja bem, aqui está dizendo que haverá um grande tremor de terra. Imagina, muito pior do que um tsunami que você já viu, maremoto, esses terremotos, isso daí que está tendo aqui, isso daí não chega nem perto. A grande tribulação será o período do derramamento da ira de Deus. Então, meus irmãos, isso que está acontecendo aqui agora não é nada perto daquilo que vai acontecer. Sabe por que eu digo assim? Porque lá no livro de Daniel, capítulo 12, a Bíblia diz que será um período, um tempo de angústia qual nunca houve sobre a face da terra. Então, tudo que você imaginar, que você já viu, o que vai acontecer na grande tribulação não chega nem perto. É muito mais pior do que o que você já viu, do que o que já aconteceu aqui na terra. Amém? Se você já passou alguma tribulação e você acha que isso é muito, a tribulação será uma coisa pior, amém, meus irmãos, do que aquilo que você já viu, do que aquilo que você já passou, né? Porque a palavra do Senhor, ela não mente, a palavra do Senhor é verdadeira, ela não passa. A Bíblia diz que pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E aqui também vai dizer assim, ó, as estrelas do céu caíram sobre a terra. João viu, olha, como quando uma figueira lança os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Ele viu, ele compara o que ele viu como se fosse uma figueira, né? Porque eu creio que ele já tinha visto, no momento de um vendaval, uma tempestade, João já tinha visto uma figueira sendo abalada pelo vento e os figos sendo lançados fora da figueira. Então ele comparou, né, aquilo que ele viu, meus irmãos, aquela visão, com a figueira sendo abalada pelo forte vento e os figos sendo lançados para longe da figueira, né? Ele viu todas as estrelas do céu estavam caindo sobre a terra. Quer dizer, isso é o que? As potências do céu sendo abaladas. É a ira de Deus descendo sobre os homens que rejeitaram a salvação, sobre a terra, sobre os moradores da terra. Então, meus irmãos, não vai ser brincadeira, a coisa é séria. Tem gente que não está levando a sério as coisas de Deus. Tem gente que não está levando a sério a palavra do Senhor, mas a coisa é séria. Tudo que está descrito aqui, as visões que João ele teve, porque o livro de Apocalipse é o livro da revelação de Deus. Então Deus revelou o que vai acontecer depois do dia do arrebatamento, a grande tribulação. E aqui diz também, o céu se retirou, se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Imagina que visão horrenda, terrível que João estava vendo, o céu se retirando. Meus irmãos, ele vê aqui, ó, o céu se retirando, meu Deus, se enrolando como um livro, meus irmãos, como um rolo, porque naquela época livro era um rolo, né, aqueles rolos. Então ele viu o céu se retirando como se fosse um livro se enrolando. Imagina que coisa terrível, né? E aqui ele diz que todas as ilhas e montes foram removidos do seu lugar. Meu Deus do céu, a ira de Deus é muito grande, irmãos, contra o pecado. Deus odeia o pecado, gente. Se vocês imaginassem o quanto Deus odeia o pecado, gente, nós não viveríamos no pecado.
Nós nos afastaríamos e despojaríamos de todo o pecado, porque Deus odeia o pecado. Deus não ama o pecado. Amém? Por isso que o nosso Deus, irmãos, quando nós aceitamos a Ele, Ele faz uma transformação na nossa vida. Ele faz a gente que é transformado sentir nojo dos nossos pecados, né? Porque o pecado, ele traz sobre nós a tribulação, a ira de Deus, né, meus irmãos? Conforme está descrito em Romanos, né, 2, 8 e 9. O pecado, a desobediência, a pessoa quando ela é contenciosa, ela vai sofrer a ira de Deus, a tribulação virá sobre a vida dela. É o que está descrito ali também no livro de Romanos. Então veja bem, aqui também vai dizer assim: os reis da terra e os grandes, ricos, tribunos, poderosos e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Preste atenção, as pessoas vão tentar fugir. Não tem para onde escapar, não. Você conhece, sabe qual é o abrigo seguro? É Jesus. Mas muita gente não quer se abrigar debaixo das asas dele. Infelizmente, muitas pessoas não querem habitar no esconderijo do Altíssimo, conforme está escrito em Salmos 91. Ruth, ela deixou tudo. Ruth deixou tudo. Os seus deuses, a sua parentela, seu pai, a sua mãe, para se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel. Para se esconder, para ter segurança, a proteção dele, ela deixou tudo. E aqui nós vemos que esses grandes tribunos são as pessoas que não quiseram aceitar Jesus, que não quiseram habitar no esconderijo do Altíssimo. São as pessoas que não quiseram se abrigar debaixo das asas desse Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? E agora eles estão querendo fugir, correr. Não adianta ir para Marte, não adianta pegar foguete para a Lua. Aonde for, a ira de Deus vai ser derramada sobre a vida deles. E olha o que eles vão dizer. João, ele contempla naquela visão, eles dizendo assim: monte, rochedo, cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha o que eles vão estar pedindo. Olha o que eles vão estar pedindo, monte. Eles vão estar clamando para os montes e os rochedos cair sobre eles, cai sobre nós. Esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Esconde-nos, pelo amor de Deus. Irmãos, a ira de Deus vai ser tão grande contra o pecador, contra o pecado do povo, meus irmãos, contra aquele que rejeitou a salvação. Que olha as pessoas tribunas, olha os grandão. Olha aí, meus irmãos, famosos, os avarentos, os ambiciosos, os governantes, que achava que não precisava, que acha que não precisa de Deus, que ele se considera eles mesmos deuses, pequenos deuses aqui na terra. Olha a maneira que eles estarão, querendo, tentando fugir, mas de Deus ninguém foge. Jonas tentou fugir, indo para Tarsis, mas não teve como fugir não. Amém? Deus pegou e permitiu um vendaval. Esse vendaval é o vendaval da grande tribulação, não vai ter para onde escapar. Meus irmãos, quem está rejeitando o seu chamado, está rejeitando Deus, está rejeitando o convite, está se dando por excusado. Eu não posso, eu me casei, eu comprei 5 juntas de boi, eu não posso, eu não tenho tempo. Olha aí, naquele dia você vai chorar, você vai querer se esconder da ira de Deus e não vai ter para onde correr, diz a palavra do Senhor. Olha aí, meu Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? João está perguntando, é uma pergunta. Está vindo o grande dia da ira de Deus, está chegando. Está chegando, gente. Não queira ficar aqui. Não queira ficar aqui. Existe um meio de escapar da ira de Deus. É você aceitando a Jesus. É você se abrigando debaixo das asas desse Deus. É você deixando o mundo e abraçando Cristo, entrando por esta porta. Ele é a única saída, o único meio de escapar. Aquele que guardar a palavra da minha paciência, aquele que guardar a minha palavra, eu livrarei da grande tribulação, da tentação que há de vir sobre esse mundo. Então olha aí, só tem um meio de escapar. Jesus Cristo é o único escape, a única saída, a única porta que você vai entrar e você vai achar pastagem, que você vai sentir-se seguro, né? Estar seguro. Meus irmãos, meu Deus. Prosseguindo aqui, capítulo 8,
Abre a sua Bíblia no capítulo 8 de Apocalipse. No capítulo 8 também está falando sobre as coisas que vão acontecer na grande tribulação. Olha só, no capítulo 8, vamos ver o que vai dizer aqui. Aqui diz assim: abertura do 7º selo, 7 anjos com as 7 trombetas e as 4 primeiras trombetas. Amém? Olha o que João viu. Ele vê aqui: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. Chuva de pedra, meus irmãos. Saraiva é chuva de pedra. Chuva de pedra. E não pensa que essas pedras vai ser pequenininha, não. Porque essas pedras têm mais ou menos de 30 a 60 quilos. Imagina caindo pedra, chuva de saraiva do céu. Pedras de 30 a 60 quilos caindo do céu. Imagina, meu Deus, eu não quero estar aqui para ver. Amém? Tem gente que está preocupado com a grande tribulação, se vai ter salvação ou não. Quem tem que se preocupar se vai ter salvação ou não é quem vai ficar aqui. Amém? Meus irmãos. Será que vai ter salvação? Por que a pessoa está preocupada? Ela quer ficar? Tem muitas pessoas preocupadas se vai ter salvação ou não. Mas quem tem que se preocupar é quem vai ficar. A igreja não estará aqui mais. O tempo da igreja é agora. Agora a igreja vai subir. Quando Jesus voltar, na segunda fase da sua segunda vinda, que é o período do milênio, que ele vai implantar o período do milênio, o reino milenar aqui na terra, que será após a grande tribulação, ele vai descer no Monte das Oliveiras, conforme está em Zacarias capítulo 14, e a Bíblia diz, meus irmãos, que ele virá não sozinho, ele virá acompanhado de quem? Da igreja que foi arrebatada. A Bíblia diz que ele virá com os santos. Na segunda fase da segunda vinda, Jesus virá. Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. Todo olho verá. É nesse momento aqui que todo olho verá. Todo mundo vai contemplar aquele que foi morto e reviveu. Aquele que o transpassaram. É nesse momento aqui, meus irmãos, que o remanescente de Israel será salvo. Acreditarão, verão o Messias, o Filho de Deus. Meus irmãos, olha aí, né? Então olha só o que está dizendo a palavra de Deus: haverá chuva de saraiva e fogo misturado com sangue. Irmãos, uma chuvinha, tem gente que já está com medo aí. Tem gente que nem dorme quando vê chuva forte durante a noite. Imagina chuva de pedra, imagina fogo misturado com sangue, caindo do céu. Meu Deus, a ira de Deus vai ser terrível, terrível, está sendo reservada. A ira de Deus está lá, meus irmãos. Se você visse os cálices da ira de Deus que estão lá no céu, meus irmãos, pensa num Deus irado com o pecado do mundo, o pecado do povo. Pensa num Deus irado derramando a sua ira na grande tribulação. Pensa, irmão, Deus, se ele fosse derramar a sua ira sobre nós, a igreja, sobre os justos, ele seria um Deus injusto. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus não é injusto. Nosso Deus é justo, nosso Deus é justiça. E ele não vai derramar jamais a tua ira sobre a tua igreja, sobre os justos, sobre os santos, sobre aqueles que praticam a palavra de Deus, que obedecem, que praticam bem. Não, Deus não vai derramar da sua ira sobre os justos. A ira de Deus está reservada para quem? Para os injustos, para os obstinados, para os mentirosos, para os blasfemos, para os adúlteros, efeminados, para os sodomitas. A ira de Deus está reservada para aqueles que cometem o pecado da lascívia, da sensualidade e não se converteram a Deus para subir no arrebatamento da igreja. A ira de Deus está reservada, amém? Para todos aqueles, os bêbados, para aqueles que praticam a bebedeira, aqueles que cometem todo tipo de orgia, chocarrices, heresias, aqueles que cometem os pecados da dissolução, dissensões, aqueles que estão divididos, aqueles que praticam a inimizade, meus irmãos. A ira de Deus vai ser derramada sobre todos aqueles que rejeitaram viver de acordo com a palavra de Deus, que não quiseram aceitar Jesus, que rejeitaram a salvação. Meu Deus, então a ira de Deus está reservada. Não queira ficar aqui. Vamos nos preparar para subir no dia do arrebatamento da igreja. Se prepare, noiva.
se apronta, se encha do azeite, pega a tua vasilha e enche ela até transbordar. Mantenha a tua lâmpada acesa na presença de Deus. Porque a qualquer momento, Jesus toca a trombeta, arrebata a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro que partiram em Cristo. Olha aí, meus irmãos, a Bíblia diz, lá no livro, meus irmãos, de Daniel, capítulo 12, no versículo 2, que muitos dos que dormem no pó da terra, se não me falha a memória, eles ressuscitarão, amém? Para receber a vida eterna. Meus irmãos, eles vão ressuscitar para receber a vida eterna. E olha, em João 3,16, Jesus, o nosso Deus vai dizer assim, que Deus enviou o seu Filho único aqui na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Jesus quer dar a vida eterna. Jesus quer dar a vida eterna. O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Paulo escreveu, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus quer dar a vida eterna para você, para mim. Jesus quer dar a vida eterna para nós. Cabe a você e a mim apenas entrar por essa porta, se dispor a fazer a vontade de Deus e não a vontade da nossa carne. Viver de acordo com a palavra, andar no Espírito e não conforme a nossa carne, nos desejos da nossa carne. Amém, meus irmãos? E nós vamos receber de Deus a vida eterna e não a corrupção, porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Gálatas 6,7. Se eu plantar, meus irmãos, se eu semear no Espírito, a Bíblia diz que eu vou colher, você vai colher a vida eterna. Mas se nós plantarmos, meus irmãos, andarmos na carne, semearmos na carne, nós vamos colher a corrupção. Meus irmãos, o lago de fogo está reservado para aqueles que estão praticando o pecado, para aqueles que amam o mundo e tudo que há no mundo. O lago de fogo está reservado. Olha aí, meus irmãos, não queira ficar aqui para a grande tribulação. Deus vai tratar com o povo de Israel, porque até hoje eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Deus vai tratar com a nação israelita. Alguns aceitaram Jesus, mas nem todos. Muitos ainda não acreditam que ele é o Filho de Deus e nem sequer no Novo Testamento eles creem muito. Então olha aí, nesse dia, eles vão fazer aliança, o povo de Israel fará aliança com o anticristo, pensando ser ele o seu Messias, o seu Salvador. Mas de Salvador ele não tem nada. Ele não passa de um mentiroso, de um enganador, de um filho da perdição, conforme está descrito na palavra do Senhor. Mas eles serão enganados. Serão enganados, mas depois de um período de tempo, quando eles perceberem que este não é o seu Salvador, eles vão quebrar a aliança com o anticristo. Israel será perseguido. Israel será perseguido, meus irmãos. A Bíblia fala de uma guerra chamada a guerra lá do Armagedon. Haverá guerras terríveis. Meus irmãos. E aí tem gente que quer ficar para a grande tribulação, não está se preparando para subir. A porta da graça está para se fechar. E muitos não estão levando a sério a palavra do Senhor. Estão brincando, meus irmãos, com as coisas deste mundo. Estão amando os prazeres deste mundo, meus irmãos. Jesus está te dando oportunidade nesta noite. Olha aí, meu Deus do céu. E aqui também vai dizer assim, no capítulo 8 e no versículo 8. Segundo o anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar. Peraí. Eu vou ter que terminar, porque está passando a hora aqui. É muita coisa, né, irmãos? O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa com um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Gente, imagina, olha o que a Bíblia descreve, olha o que está escrito aqui, O segundo anjo toca a trombeta e foi lançado no mar uma coisa, porque João não sabia descrever o que ele estava vendo. Não era como hoje. Hoje nós conhecemos o que é um meteoro, nós sabemos o que é uma estrela, nós sabemos o que é um cometa, nós sabemos o que é discernir o que é um satélite. Mas naquela época João não tinha o estudo que nós temos hoje, ele não tinha o conhecimento que hoje você tem, que hoje eu tenho. Apesar que eu não tenho quase nada, você tem mais do que eu, amém? Então, aqui por isso que João fala assim, foi lançado no mar uma coisa. Ele não soube descrever o que era.
Ele só diz que era uma coisa, como um grande monte. Isso aqui eu acredito que poderia ter sido o quê? Um meteoro que João viu. Um meteoro, gente, ardendo em fogo. Ele viu uma coisa que ele não sabe descrever. Ele diz, olha, eu vi uma coisa que estava ardendo em fogo, e esse negócio aí, ele caiu dentro do mar. E as águas do mar, a terça parte do mar morreu, tornaram-se em sangue. Olha aí, meus irmãos, a terça parte das criaturas do mar morreram por causa daquele algo, daquela coisa que ele viu que caiu dentro do mar, que estava ardendo em fogo. Meu Deus. É igual quando a gente tem visão. Às vezes Deus mostra coisas para nós que nós também não sabemos descrever, expressar. Eu não sei, olha, eu vi um negócio, era assim, era parecido com isso, com aquilo, porque eu não sei descrever, eu não sei expressar o que eu vi exatamente. Da mesma forma João, mas aqui ele relata, ele deixa para testemunho, para nós saber o que vai acontecer na grande tribulação, que o negócio vai ser brincadeira. Está aparecendo aqui, as pragas na época do rei Faraó lá no Egito, quando Deus permitiu que as águas se transformassem em sangue. Aquelas pragas lá, irmã, como se fosse a grande tribulação. É como se Deus estivesse revelando um pouquinho lá no Antigo Testamento a grande tribulação. As águas transformadas em sangue. E aqui está falando das águas transformadas em sangue. Imagina, né, meus irmãos? O mau cheiro que não vai ser. Porque você sabe, irmão, sangue depois que ele perde, o mau cheiro. Imagina aquele mau cheiro terrível. Animais mortos no mar. Aquele mau cheiro subindo, meus irmãos, vai ser insuportável, né? E aqui diz também, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque tornaram amargas. Quem sabe envenenadas, né, meus irmãos? Amarga é envenenada, eu creio, né? Envenenada. Erva amarga é erva venenosa. Amém? Antigamente na Bíblia, erva amarga era erva venenosa, né? Então, é igual aquela plantinha chamada coloquíntida, né? Que um homem lá sem ser chamado, sem ser enviado, foi lá, pegou, jogou na panela que estava fazendo lá um caldo, né? E os profetas iam tudo morrer porque tinha comido o caldo, mas aí Deus usou o homem de Deus, jogou farinha na panela e a morte saiu da panela. Lembra desse acontecido, desse fato lá no Antigo Testamento? E aqui nós vemos então, né, erva é que nem erva amarga, a água amarga é que nem erva amarga. A água ficou venenosa por causa dessa estrela, essa grande estrela que caiu nas fontes e aí envenenou as águas. E os homens, não sabendo, tomaram daquela água e foram envenenados e morreram. Então olha aí, né? Então isso aqui vai acontecer, meus irmãos. Isso aqui vai acontecer na grande tribulação. Tudo isso aqui que está descrito aqui vai acontecer na grande tribulação. Então é mais um motivo de nós preparar, de nós estar pronto, meus irmãos, largar o pecado mesmo, adorar a Deus e levar nosso compromisso com Jesus a sério, porque a qualquer momento ele vai voltar e vai dar início, é após o arrebatamento, aí vai vir os 7 anos que Deus falou, que está falando na Bíblia, 3 anos e meio vai ser uma falsa paz, depois 3 anos e meio a tribulação e mais tribulação, meus irmãos, amém? Aqui diz também assim, e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Gente, escuridão, olha aqui, está falando da escuridão que vai ter na grande tribulação, a terça parte do sol, da lua, das estrelas, olha aí, vai sofrer, vai ser ferido, meus irmãos. Amém? Então olha aí, o quarto anjo, nós estamos lendo Apocalipse 8:12, o quarto anjo tocou a trombeta, foi João quem viu, né? Foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai dos habitantes, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Ei, meu pai, olha aqui, irmãos, essa palavra ai, é uma palavra de dor, agora, veja bem, está falando aqui 3 ai, negócio não é brinquedo não, gente,
Gente, é período de dor e sofrimento, é dia de ânsia. Se não me falha a memória, foi Sofonias quem falou sobre esse dia de ânsia. A pessoa vai querer morrer, mas não vai morrer. Gente, vai ser uma dor tão terrível. Ai, olha aqui, meus irmãos, ó. Olhei e vi um anjo, o anjo estava voando no meio do céu e dizendo com grande voz, é o anjo quem falou essas palavras: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, tadinho deles, misericórdia deles, mas não tem misericórdia não, porque será o período da ira de Deus. Então Deus não vai ter misericórdia. Não adianta a pessoa clamar: misericórdia, tem compaixão de mim. Acabou, não tem misericórdia. Não haverá compaixão nesse momento. É o período da grande tribulação, a ira de Deus. Irmãos, você pensa quantas pessoas não devem ter clamado lá na época em que estava lá o povo sodomita? Você acha quantos sodomitas não clamaram por misericórdia? Mas Deus não teve misericórdia, porque eram todos injustos. Eram homens que não praticavam a palavra de Deus, que andavam a seu bel prazer, seguindo o seu próprio coração, que é enganoso, o coração do homem é enganoso, confiando em seu próprio, fazendo da sua carne o seu braço, confiando em si mesmo e não na palavra do Senhor. Olha aí, meus irmãos, rejeitaram a Deus, a salvação. Até os genros de Ló rejeitaram. Eles tiveram a oportunidade de sair de lá, eles foram avisados. Mas você já viu, né, aquele negócio, Maria vai com as outras? A pessoa querer copiar o mundo e não copiar o exemplo dos fiéis, né, meus irmãos? Então, quantas pessoas devem ter clamado: oh Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, eu vou morrer aqui queimado, nesse fogo, nesse enxofre, ai meu Deus do céu. Imagina quanto ai teve ali em Sodoma e Gomorra, né? Agora você imagina, ai, 3 vezes, será muita dor, a dor será triplicada. Não será uma dorzinha, não, irmãos. É uma dor triplicada, tríplice. Imagina, né? Meu Deus. As pessoas gritando, gemendo de dor, sofrendo a ira de Deus. Por quê? Porque rejeitaram a salvação. Rejeitaram a salvação, rejeitaram Jesus. Abraçaram o mundo. Amaram mais o mundo do que a Deus. Né, meus irmãos? Aí tem gente que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus conhece um Deus que é só amor, mas a Bíblia diz que Deus é justiça. Hoje ele é nosso advogado, amanhã ele será juiz. Assim como nós temos o juiz aqui na terra, vai lá diante do juiz para ver. Nós temos as autoridades aqui. Vai lá, você matou, a autoridade vai te pôr na cadeia. Amém? Aqui tem autoridade, meus irmãos. Assim como tem autoridade na terra para corrigir o erro do ser humano, nosso Deus também vai chegar o período dele corrigir o ser humano que não quis dar ouvido à palavra de Deus, né? Então olha aí, hoje ele é o nosso advogado, Jesus Cristo, mas amanhã ele será nosso juiz. Então Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Ele é um Deus justo. Amém? Pessoa matou, agora você vai sofrer na cadeia. Você vai ter que pagar pelo que você fez, pelos teus erros que você cometeu. Ou você acha que as pessoas podem matar à vontade? Não pode ter justiça não, gente. Que isso, gente? Amém? Tem muita gente assim, que tem um pensamento assim. Não pode ter justiça, Deus não pode fazer isso, porque ele é Deus. Porque conhece um Deus apenas amor. Irmão, mas o pai que ama o filho, por mais que ele tenha amor, ele corrige o seu filho. Às vezes ele pega uma chinela, dá uma varada no seu filho, meus irmãos. Amém? E é para o bem. Então olha só, né? E por que Deus vai permitir? Deus vai permitir tudo isso para ver se ainda o homem se arrepende. Mas a Bíblia diz que nem assim esse povo irá se arrepender. Eles irão blasfemar de Deus. Aí você diz: mas para que Deus vai derramar da ira dele? Por quê? Porque disso, porque daquilo, para ver se o homem se arrepende, para ver se o homem dá glória a Deus. Mas nem assim a Bíblia diz que esse povo vai se arrepender, vai dar glória a Deus. Aí que eles vão abrir a sua boca e proferir palavras de blasfêmia mesmo contra Deus. Porque o coração do homem é mau. Aqueles que ficaram aqui, aqueles que estiverem aqui, né, meus irmãos, muitos vão blasfemar, aceitar o número, a marquinha da besta, né? Meu Deus do céu, vai ser terrível, né, irmãos? Vai ser terrível. A Bíblia diz que somente o remanescente de Israel será salvo. Amém?
né? Aqueles que nasceram aí na grande tribulação, amém? 7 anos, período de 7 anos. Ó, irmão, será um período muito curto. Não dá para falar, eu não vou nem falar. Tem gente que, vai ter salvação, irmão, quem tem que preocupar é quem vai ficar. Amém? É quem vai ficar aqui. Será um período tão curto, 7 anos só. 7 anos só, meus irmãos. Deus vai tratar com Israel. Amém? Quem ficar aqui vai sofrer a ira de Deus. E você aí, vai ter salvação? Por que você está preocupado? Tem muitas pessoas que não querem se aprontar. O tempo da igreja é agora, irmãos. Agora é o tempo da igreja. Amém? Então vamos, meus irmãos, lutar, ficar firme com Jesus, ser fiel até a morte, e Ele vai te dar a coroa da vida, diz a palavra de Deus. Amém? Meu Deus. Irmãos, esse é meu jeito de falar. Às vezes você está pensando aí que eu sou duro, estou sendo dura. É meu jeito de falar. Amém? Uma Alessandra prega assim. Vamos lá. Para finalizar aqui, eu vou finalizar aqui hoje e o restante vai ficar para outro dia. Tá bom, meus queridos? Olhei, ou melhor, o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu, que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol, escureceu o ar. Imagina que situação, hein? Esse escureceu pode ser algo simbólico também. Eu acredito até que talvez seja algo simbólico. Talvez isso aqui seja a opressão que virá tão grande sobre o mundo, porque, irmão, vai sair demônios e mais demônios desse poço aqui, chamado de poço do abismo. Olha aqui, vai cair uma estrela, e essa estrela, olha aqui, ela vai cair na terra, e foi dada a chave do poço do abismo. Abriu, está dizendo que abriu o poço do abismo, e está fechado, vai abrir, e vai subir uma fumaça que vai escurecer o sol e o ar. Amém? E está dizendo aqui, da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Bom, cada pessoa diz que tem muitas pessoas que têm interpretações diferentes a respeito de algumas passagens do Apocalipse. Alguns vão interpretar que esse gafanhoto realmente é aquele gafanhoto que a gente vê, que voa por aí, que ele vai estar, meio sofreu uma mutação, vai ter um rabo de escorpião e outra coisa mais. Eu entendo, no meu entendimento, isso aqui são demônios, são forças malignas. Por que eu sei que isso aqui é umas forças malignas? Eu acredito que seja força maligna. Porque quando Jesus fala em Marcos, se não me falha a memória, 16, no versículo 17, 18 ali, você vai ler assim, acho que é lá mesmo. Se eu estiver errado, depois vocês me perdoam. Lá vai dizer assim, meus irmãos, amém? Que o Senhor deu poder, autoridade para nós pisar as serpentes e escorpiões. Isso aqui ele não está falando no sentido, meus irmãos, escorpião mesmo, sentido literal. Amém? Ele está falando no sentido figurado. Isso aqui é demônio, é força maligna, escorpião, serpente. Isso aqui é força maligna, é força do diabo, é força do cão. Ele está dizendo que vai dar poder e autoridade para nós pisar a cabeça de Satanás. Toda força maligna, vencer toda força maligna. Então, olha aqui, sobe os gafanhotos. Gafanhotos, ele viu os demônios como se fossem gafanhotos. Certa feita, lá no livro de Juízes, capítulo 6, a Bíblia diz ali, meus irmãos, que o povo, os midianitas, eles fazem uma comparação, era como se fosse gafanhotos, bando de gafanhoto, aquela multidão de gafanhoto, dando em toda a novidade da terra e acabando com tudo, com toda a lavoura. Os inimigos, eles compararam com gafanhotos. Então aqui eu acredito que seja uma comparação. João comparou as forças malignas com gafanhotos que tinha cauda como cauda de escorpião. Então olha aí, eles têm poder como dos escorpiões da terra. E foi dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura e nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus. Então vai ter gente com o sinal de Deus aí na grande tribulação? Vai. Mas vai ter gente que vai estar com o sinal da besta. Amém? Vai ter gente que vai estar com o sinal da besta. E aí, são essas as presas do inimigo, São esses aí o alvo desses demônios, aqueles que têm a marca da besta, aqueles que têm o sinal, que não têm o sinal de Deus.
né? Então esses demônios vão atormentar essas pessoas. E foi permitido que não os matassem. Olha, eles não vão matar. Eles vão só danificar, eles só vão perturbar, assolar, atribular. Não é à toa que se chama grande tribulação, período, tempo de angústia, qual nunca houve na terra. Não é à toa que chama grande tribulação, irmãos. Eles vão atribular as pessoas que tiverem a marca da besta. A ira de Deus vai descer mesmo sobre aqueles que rejeitaram Jesus, a salvação. Hoje muitos podem rejeitar Cristo, zombadeiro, criticar à vontade, mas naquele dia muitos vão dizer como os tribunos: monte, cai sobre nós, esconde nós da ira de Deus, daquele que está sentado no trono. Meu Deus, por que eu blasfemei? Por que eu não acreditei que Jesus era o Filho de Deus? Por que eu não fui para a igreja? Por que eu não li a Bíblia? Por que eu não orava? Por que eu não vigiei? Olha aí. E aqui está dizendo assim, ó, foi permitido que não os matasse, mas que por 5 meses atormentassem. E seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Por isso que será um dia de ânsia, de angústia. As pessoas vão desejar a morte, mas não vão morrer. As pessoas atormentadas, querendo tirar a sua própria vida, mas a morte fugirá deles, diz a palavra de Deus. Imagina, irmão, a pessoa quer morrer, quer tirar a vida, quer botar uma corda no pescoço, quer se jogar debaixo do carro, quer morrer, e vai ficar ali. Ela não vai morrer, ela pode jogar debaixo do carro, pode botar a corda no pescoço, que ela não vai morrer. A morte vai fugir dessas pessoas. A tribulação vai ser tão grande, a pessoa vai desejar a morte para sair daquela aflição, daquele tormento. Como tem muita gente que quando está em tormento, vou tirar minha vida que vai melhorar. Tirar a vida, ele passa de um tormento para o outro, de uma tribulação para outra. Ele acha que vai melhorar, não melhora nada, porque quem tira a vida vai para o inferno, perde a sua salvação, perde a sua alma. O único que tem o poder de tirar uma vida é somente Deus. E aí tem gente querendo tirar a sua própria vida, querendo fazer o papel de Deus, né? Mas é só Deus que pode tirar a vida. Ele dá e ele tira a hora que ele quer, né, meus irmãos? Nós não podemos tirar a nossa própria vida. Nós não podemos ser suicidas, porque o suicida não tem parte no reino de Deus. Agora imagine essas pessoas aqui, 5 meses. Um dia já é muito. Um dia já é muito. Sofrer uma perturbação dessa, com demônios na nossa orelha, na cabeça, e lutando com você, e te oprimindo, te angustiando, te jogando desespero. Imagina aquele inferno todo aqui na terra. Demônio para tudo quanto é lado, que subiram do poço do abismo, parecendo aquele bando de gafanhoto com poder de escorpião. E as pessoas: eu quero morrer, pelo amor de Deus, eu quero a morte. Eu quero morrer. Eu estou desesperada. Meu Deus, o que eu faço da minha vida? Que perturbação na minha cabeça. A opressão será tanta que João, ele vê como se o sol e o ar escurecesse, com a fumaça que subiu desse poço do abismo. Meu Deus do céu. O aspecto dos gafanhotos era semelhante de cavalo aparelhado para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham cabelos como cabelo de mulher, seus dentes eram como de leão. Tinha couraça como couraça de ferro, e o ruído das asas era como o ruído de carro, quando muitos cavalos correm ao combate. Amém? Tinham cauda semelhante de escorpiões, aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem os outros 2 ai. Isso aqui é só um ai. Só que esse aqui, eu já quero subir rapidinho, não arrebatar misericórdia, quero ficar aqui não. Só nesse primeiro ai aqui. Imagina a situação desse povo aqui que recebeu a marca. Olha aí. Olha aí, meus irmãos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Irmã Miliane, não há um versículo específico que fala sobre o suicídio. Mas se você for lá no livro de 1 Samuel, quando Ana louva a Deus, porque Deus, né, deu para ela o Samuel. Ana louvou a Deus, ela que falou essas palavras, ela quem proferiu. O Senhor, ele dá a vida, mas ele tira também, né? Só ele tem o poder de tirar a vida de uma pessoa, amém? Então tem esse versículo lá, tem outros também, outros versículos que a gente se baseia, mas nesse momento agora eu não vou lembrar. Mas lá em 1 Samuel tem um versículo que diz, quando Ana louva a Deus, ela está dizendo que o Senhor, ele dá a vida, mas ele tira também, amém? Então é somente Deus.
Amém? Nem Satanás. Se você pegar o livro de Jó, você vai ver que nem o diabo pode tirar a vida de ninguém se Deus não permitir. É só com a permissão dele. Só Deus tem o poder de tirar a vida de alguém, né? Quando Satanás quis tocar em Jó, Deus falou assim: você não vai tocar na vida dele. Você pode tocar na carne, pode botar enfermidade, mas a vida dele, a alma dele me pertence. Você não vai tocar. Entendeu? Então é só Deus que pode tirar a vida de uma pessoa. Só ele, né? Alguém só morre com a permissão de Deus. Agora tem gente que quer tirar a sua própria vida, né? Aí não pode. Amém? Não pode mesmo. É cortar a cruz. Cortar a cruz pecou contra Deus, né? Então tá aí, irmãos, vai passar de um ai, esse é o primeiro ai dos 3 ais, que João ouviu o anjo, né, proclamar, dizendo: ai, 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 daqueles que habitam sobre a terra, porque a ira de Deus vai descer, a ira de Deus, a grande ira de Deus vai descer. Meu Deus, só tem um que pode livrar nós da ira de Deus: Jesus Cristo. Abraça, fica firme com Ele, esteja no centro da vontade de Deus. Siga a esse Jesus, não deixe ele por nada. A luta está grande, irmã, a luta está grande, irmão, mas é melhor você estar com Deus. É melhor você passar a luta que você tem passado na presença do Senhor, do que você sair, Jesus voltar, você tá fora da casa do aprisco do Senhor, e aí você fica para a grande tribulação, e você nem sabe se você vai pegar nem o início da grande tribulação, porque eu disse que muitos vão morrer no dia da volta de Jesus, e sem salvação, sem vida eterna, sem direito à vida eterna, né? Então, meus irmãos, não brinca não, porque a coisa é séria, não é brincadeira. Muitas pessoas preferem acreditar no homem, nas literaturas escritas aí por homens que não têm o Espírito Santo, do que acreditar na Bíblia, né? Que foi escrita por homens, homens sim, mas cheios do Espírito Santo de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então tá aí essa palavra. Lá para sexta-feira a gente continua com esse estudo para a terceira parte da grande tribulação, falando da grande tribulação ainda, amém? Nós vamos falar, né? Deus abençoa. Eu quero saber se tem alguém nessa live que você está me ouvindo e você quer reconciliar com Deus, você quer aceitar Jesus como teu Salvador. Coloca aí: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar esse Jesus, eu quero ser livre da grande tribulação. Você que ainda não aceitou, aceita. O que é aceitar Jesus? É você crer que Jesus é o Filho de Deus, reconhecer que tem pecado e precisa dele, reconhecer que ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo, crer nisso. Isso é aceitar Jesus. Só que a gente às vezes crê no coração, mas não confessou com a boca. Maria Oliveira quer aceitar Jesus, que glória. Você vai orar junto comigo, você vai repetir a oração que eu vou fazer, confessando com a sua boca que Jesus é o Salvador da tua alma, que você aceita Ele na tua vida, para que você tenha o nome escrito no livro da vida, seja livre da grande tribulação que virá sobre o mundo. Entra por essa porta, diga: eu quero. Guilherme Araújo também está dizendo: eu quero. Tem mais alguém que quer esse Jesus? Escreve aí: eu quero. Eu vou fazer oração agora, e você vai repetir comigo. Entrega a sua vida agora para o Senhor. Entrega agora a tua vida para Jesus, de coração. A Regimere também está dizendo: eu quero. Quem mais quer aceitar esse Jesus? Jesus é maravilhoso, gente. Ele mudou a minha vida. Ele cuida de mim, Ele quer cuidar de você. A Dil Maria também quer aceitar Jesus Cristo, oh, glória. Que coisa linda, meus irmãos. Roseli também quer aceitar Jesus. Não quer ficar aqui para a grande tribulação. É Deus quem vai transformar a tua vida. É Deus quem vai libertar você. Não tenha medo de vir para Jesus. Entrega a tua vida para Ele. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Levanta a sua mão, você que quer aceitar Jesus. Põe o nome aí, diga: eu quero. Eu quero aceitar esse Jesus. Põe aí: eu quero aceitar Jesus. Põe aí: eu quero reconciliar com Deus. Amém, meus irmãos? Feliz é você, bem-aventurado é você que está aceitando a Jesus. O Calor Cleusa também está aceitando a Jesus. Meu Deus, que coisa linda. Glória a Deus. Está tendo festa lá no céu. Amém? Por estas almas que estão aceitando a Jesus como teu. O William também está dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Quantas almas aceitando a Jesus para ser livre da grande tribulação. Tá aí Júlio, também está aceitando a Jesus, oh glória. Que coisa linda, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Levanta a mão de vocês. Alexandre Castelli também está dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Que coisa linda. Você vai confessar agora comigo Jesus Cristo como teu Salvador, para você ser livre da grande tribulação, para você morar no céu, para você ser arrebatado no dia do arrebatamento. Que coisa linda. Levanta as mãos de vocês, coloca aí: eu quero, e repete comigo. A Rosemary também quer. Que maravilha. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito
como Salvador da minha alma, me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Oh glória, que coisa linda. Agora aqueles que querem voltar para Jesus, que estão desviados, repete comigo, diga assim, você que está desviado aí, está voltando, põe aí, eu quero voltar para Jesus. E diga comigo assim, ó, Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me dá força para voltar para a tua casa e obedecer a tua palavra. Oh glória, que maravilha, Senhor, aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela decisão de vocês que vocês tomaram, de entregar a vida de vocês para Jesus. Deus abençoe muito mesmo. Procura a igreja, abra a Bíblia todo dia, ora, leia a Bíblia, se alimente com a palavra, conheça mais o Senhor Jesus, através da palavra de Deus, amém? E se alguém tiver dúvida acerca da palavra, vai no meu Messenger, na página Alessandra Custódio, né? E você pode tirar ali a sua dúvida a respeito da palavra de Deus comigo, amém? Glória, às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo todos, né, irmãos? É por causa do tempo, é muita gente, mas eu vou respondendo de pouquinho, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês, eu agradeço a presença de todos, amém? Um abraço virtual, né? Essas pessoas que estão aceitando a Jesus Cristo, meus irmãos, é coisa linda, Deus abençoe, que o amor de Deus seja derramado sobre a vida de vocês. E vamos ficando por aqui, amém? Deus abençoa. Fica assim, ó, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nesta quarta-feira, hoje é segunda? Na quarta-feira ao meio-dia eu estarei orando, né, meus irmãos, fazendo a live de oração, ao meio-dia, né? De vez em quando eu entro, oro um pouquinho no YouTube, depois um pouquinho no Facebook. Hoje eu orei no Facebook só, né? Meio-dia eu entrei no Facebook, orei lá. Então os irmãos que quiserem orar, meio-dia e às 22 horas, nós teremos uma palavra de Deus para você. Na quarta-feira também, amém? A partir das 21h30, 22 horas, nós estaremos aqui na live. Deus abençoa. Fica com Deus.